Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, não sei se vocês já estão aí percebendo, a gente está aqui num cenário diferente outra vez e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial também, ela já vai se apresentar, mas eu queria contar para vocês um pouquinho de como é que vai ser o nosso vídeo hoje. Eu sei que tem muita gente aí que gostaria de vir para Portugal fazer uma das coisas que mais ama, que é falar de Jesus, e é trabalhar na obra, e tem dúvidas sobre como fazer isso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com a nossa amiga aqui e ela vai contar tudinho pra gente. Bora lá então? Essa aqui é a nossa amiga Pastora Elis, a minha amiga Pastora Elis, e ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho. Desde já, muito obrigada, pastora, por ter aceitado o meu convite. É uma Obrigada honra. eu, é uma honra para mim também poder estar aqui com você e contar um pouquinho da minha história e ajudar outras pessoas que precisam desse auxílio, dessa orientação. Gente, vocês não sabem o tanto que foi difícil arrumar um tempinho assim na agenda dessa mulher. Olha, eu tô tentando fazer esse vídeo já tem pra ir quase um ano. Desde que eu comecei o canal, tô tentando arrumar Tudo um. isso. Já, desde que eu comecei, eu falei, eu vou fazer um vídeo, calma que eu vou fazer um vídeo com ela. E afinal, hoje a gente tá aqui junto com a pastora Elis. Pastora, se apresenta aí, por favor. Bom, meu nome é Elis Nantes e eu estou aqui em Portugal. Realmente fui enviada para fazer o trabalho missionário, né? Justamente onde nós estamos filmando, na igreja onde nós estamos filmando. E já tem quase 8 anos. E esse trabalho que Deus permitiu que eu viesse fazer foi assim algo que foi uma promessa de Deus, todo um trajeto de uma promessa de Deus que vem se cumprindo. E eu espero, durante a nossa fala aqui, que venha responder perguntas que vocês tenham a esse respeito, dúvidas que vocês tenham a esse respeito. Ótimo. Ô, pastora, então já tem quase 8 anos que a senhora tá aqui em Portugal, né? Tem quase 8 anos que eu estou aqui em Portugal, em agosto, vão fazer 8 anos que eu estou aqui, que já vim destinada para trabalhar nessa igreja. Mas quando foi que a senhora, assim, vamos lá, se descobriu em missões? Falou, não, é isso, vai ser, é isso que eu vou fazer da minha vida. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, é, eu falava assim, eu vou ser uma freira, porque não se ouvia falar em missionário, então eu falava assim, eu vou ser uma freira crente que casa. E eu falava, e meu pai ria como você tá rindo. E é tudo aquilo que você fala com fé acontece. Você chama a existência aquilo que não é como se já fosse. E o tempo passou. Aos 18 anos, eu fui para um alojamento com jovens, um acampamento com jovens de uma igreja, de várias denominações. E eu acredito que ali naquele lugar, naquele ambiente, naquela quinta maravilhosa e que o acampamento foi maravilhoso, eu devo ter contraído uma bactéria ali nos olhos e uma semana depois comecei a sentir febre alta, comecei a sentir dores terríveis, fui levada às pressas pro hospital e aí foi diagnosticado como uma conjuntivite e aí já foi um processo assim que foi deslanchando, é aquela coisa muito rápida, muito intensa. E houve ali um remédio que me foi prescrito que não batia com aquilo que eu tinha, não foi o ideal. E a febre não baixava, as dores continuaram por uma semana. E quando nós conseguimos uma clínica particular, eu já tinha ficado cega. E eu fiquei cega totalmente e os médicos falavam que eu ficaria definitivamente. E já vou contar o processo todo, então. O que aconteceu? Meu pai falou o seguinte: minha filha, você quer que eu traga alguém aqui para orar por você? E eu fiz assim com os braços, porque aos 18 anos você recebe uma notícia que você vai ficar cego pro resto da vida. Meu Você tem Deus. sonhos, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer casar. Sim, sim. E aí meio que interrompeu os meus sonhos ali, foi um chacoalhão para a família toda, uma tristeza. E naquele momento, daquele ardor, do furor de todas as coisas, eu já não sabia mais o que fazer. Era como se tivesse saído, eu estava sem chão, Mas né? acabar dos sonhos. Acabou, morreram os meus sonhos. E aí, o meu pai falou novamente: Você quer que eu traga uma pessoa aqui para orar por você? E eu fiz assim: O que o senhor fizer, tá feito, Uhum. né? É como se para mim não surtisse efeito.
Ele falou, eu então levo uma roupa sua, e ele levou um lenço para essa pessoa orar. E ele não tinha falado nada de quem eu era, apenas que eu era a filha dele que tinha esse problema na vista. E ele foi orar por mim através do lenço, né? Eu lembrei de Paulo, eu lembro de Paulo quando acontece isso, de eu contar esse testemunho. E ele disse, a sua filha, Deus tem uma obra missionária na vida dela. E a tua filha vai para as nações. Meu Deus. E a tua filha vai ser pastora. Então, se ela crer, em 3 dias ela volta a enxergar. Isso sem ver a senhora nem nada, só um lenço. Eu não conhecia a pessoa. Até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Porque eu sei que literalmente foi Deus. E porque eu sinto realmente a presença de Deus quando eu falo. E passou aquela noite, né? Meu pai veio com a notícia, ele falou que se você tiver fé, você volta a enxergar em 3 dias. E aí, passou aquela noite. Na noite seguinte, eu tentei ir até o banheiro, aqui fala casa de banho, né? Sim. Casa de banho. E eu tentei ir, e eu tinha que trazer os olhos vendados. Sempre eu estava com os olhos vendados, não podia tirar porque a inflamação, a infecção estava muito forte. O canal lacrimal, os dois entupidos, aquela inflamação terrível, e aquilo virou uma úlcera de córnea. Meu Deus. Então, E o diagnóstico médico, desculpa te interromper, mas ia ter que fazer algum tratamento, ia melhorar comecei um a fazer pouquinho? tratamento com psicólogo para me preparar, porque eu ficaria cega a vida toda. Meu Deus. Foi estudada toda a minha árvore genealógica para saber de onde tinha vindo aquilo, e daí realmente constatou que era uma bactéria que estava ali, e que em 1000 a probabilidade de ser curado seria 0,1%, seria a possibilidade. E aí a alopatia já não funcionava mais. Então a minha família me encaminhou para uma médica homeopata para que eu fosse tratada com homeopatia, para ser assim, pelo menos para aliviar dores, inflamação, infecção. E foi a esse nível. Eu fiz esse tratamento, sim, mas era algo só para tirar a inflamação, a infecção e a dor, porque a vista já estava sentenciada. Então, no segundo dia, na segunda noite, quando eu tentei, voltando, né, a ir até a casa de banho, eu me choquei contra a parede. E eu me senti, assim, extremamente humilhada, me senti, assim, extremamente incapaz, a palavra correta, incapaz. E aquilo, assim, me doeu muito. E eu voltei para a beira da minha cama, dobrei os meus joelhos e comecei a falar com Deus, e lembrei aquilo que aquele homem tinha falado que iria acontecer comigo. E lembrei que eu falava aos meus 6 anos de idade, aos meus 7 anos de idade, que eu seria uma freira crente que casasse. Então, comecei ali a orar. E eu comecei ali a confessar pecados, aqueles que eu sabia que me eram evidentes, que eu sabia, e aqueles que eu não sabia, que tinha sido por inocência, e comecei a falar com Deus. E eu disse, Deus, se o Senhor me curar como aquele homem falou, eu vou contar o meu testemunho onde o Senhor colocar os meus pés, onde o Senhor pedir para que eu conte, eu conto, eu vou contar em toda parte o meu testemunho. E eu orando ali, chegou um ponto que eu falei, eis-me aqui, eu me rendo, eu aceito o teu querer, o teu plano, a tua vontade. E convidei Jesus novamente para entrar no meu coração, dessa vez definitivamente, né? E nessa entrega eu percebi assim que começou a escorrer a lágrima por baixo das vendas e que havia desentupido o canal lacrimal. Então eu já comecei a chorar na oração. A emoção foi tão forte ali falando com Deus. E se eu chorar aqui, vocês não liguem, porque mexe comigo até hoje. Sim. E aí eu comecei a chorar, não senti dor e consegui dormir a noite toda, que eu não conseguia há muito tempo. No dia seguinte, amanheci sem dor e eu tinha médica. E aí, esse foi o trajeto do chamado, né? E aí, quando nós chegamos lá na médica, a médica com o consultório escurecido e tentando ver os olhos e tal, e ela falou assim para minha mãe, Dona Edith, o que a senhora fez aqui? E aí a minha mãe falou, mas por quê? Não, a senhora levou ela em algum lugar, a senhora deu algum outro remédio que não seja homeopatia, o que a senhora fez? E a minha mãe disse, nada, doutora. Mas, Elis, eu tô percebendo que os seus olhos estão muito melhores.
E eu queria saber se você está enxergando alguma coisa. Eu falei, sim, vulto. Eu estava enxergando o vulto dela e o vulto da minha mãe. E aí ela falou, mas o que vocês fizeram? Porque nós fizemos uma junta médica e o seu caso, em 1000, é 0,1% de ser curada. Já está predestinado, já estava predestinado você ficar cega por causa da gravidade do problema. E aí eu falei para ela o que eu havia feito, a minha oração que eu havia feito, essa médica chorou. E nós saímos muito felizes de lá, eu e minha mãe, porque os meus sonhos poderiam ser realidade. E eu voltei a sonhar naquele dia. E voltando a sonhar, mesmo assim, foi falado que eu voltaria em 3 dias, esse já era o terceiro dia. E na realidade, naquele dia, mais tarde, depois de ter saído de lá, eu já voltei a enxergar. E aí, o que aconteceu? 2 dias depois, eu estava no colégio. E aí já comecei a testemunhar, porque foi um alvoroço no colégio, porque todos sabiam que eu tinha ficado doente, todos sabiam que eu não ia voltar a enxergar. Então foi um alvoroço. E aí o meu próprio professor de português começou a me dar períodos da aula dele para falar o que Jesus tinha feito na minha vida. E ali começou a obra missionária. Eu comecei a evangelizar a mãe das minhas amigas, comecei a evangelizar os meus amigos. Muitos amigos aceitaram a Cristo ali e até hoje, quando eu vou ao Brasil, eu encontro amigos daquela época, inclusive o professor que era ex-padre e tinha se casado, ele se converteu e frequenta uma igreja batista no Brasil. Nossa. E todas aquelas pessoas, assim, várias pessoas da minha sala foram para Jesus, várias pessoas... foi ali que começou realmente. Teve um coral que nós montamos, cantamos em um teatro e assim foi. Estou até abrindo mais coisas aqui que normalmente eu não costumo falar, mas é isso que aconteceu. Foi aí o chamado, literalmente a convicção, o chamado. Pastora, aí depois disso, aí como é que foi o processo? Depois que a senhora, né, começou a efetivamente já ali a falar com as pessoas e tudo, ser missionária mesmo, né? Como é que foi depois? A senhora foi para alguma igreja que já te enviou para cá? Conta aí pra gente. Bom, nesse período eu era criança ainda, adolescente, 18 anos, 18 né? anos, Na verdade, nesse período, não. Nesse período eu continuei evangelizando as pessoas, mas eu fui trabalhar, eu fui estudar, eu fiz universidade, fiz direito, Legal. eu trabalhava num banco como gerente. E eu sempre falei também que eu trabalharia no banco, que eu entraria como recepcionista, e como eu sabia que um dia eu iria ficar só na obra, que eu iria sair como gerente. E da forma que eu sempre falei, aconteceu, entende? Mais uma vez você chamando a existência aquilo que não é como se já fosse, né? E depois que eu estava trabalhando lá já há um tempo, aí eu já estava em uma igreja, né? Eu nasci e cresci num lar cristão. Toda a sua família é cristã? A maior parte da minha família, sim. E aí, o que aconteceu? Eu já estava em uma igreja e naquela igreja eu fui consagrada a missionária. Eu já fazia antes o trabalho, né? Na igreja. E no ano de 2003, eu fui consagrada a missionária. E aí fazia missões urbanas. Mas Deus, eu estava naquela igreja por um tempo também, até porque a minha mãe tinha falecido e eu não aguentava ficar na minha igreja comum. E então eu fui convidada em outra igreja e fiquei lá por um período que para mim foi uma escola. Eu pensei que eu ia ficar pouco tempo, eu fiquei 7 anos. E ali foi uma escola para mim. Então ali eu já fazia missões urbanas. E aí Deus um dia me falou que eu voltaria para a minha igreja. E Deus usava muito meu pai falando que eu voltaria para a minha igreja. E eu voltei. E foi eu voltar para a minha igreja que meu pai sempre falou: filha, você vai voltar e você vai ser enviada. Foi eu voltar para a minha igreja, né? Fui recebida, claro, como missionária, porque era. Sim. E logo em seguida, Deus me falou um dia, do nada, Deus me falou numa sexta-feira. Na segunda-feira você vai ser dispensada do banco. E eu sempre orei assim, quando eu sair do banco, quando for para eu ficar só na obra, eu quero que o banco me despeça. Sim. Né? Eu não quero eu pedir para o banco, eu quero que o banco me despeça, sem um motivo, sem um problema e tal. E assim, em detalhes, né, pastora? Em detalhes, porque Deus é Deus de detalhes.
E aí, realmente aconteceu isso. Uma sexta-feira, Deus falou para mim, segunda-feira você vai ser dispensada. O que que eu fiz? Eu arrumei a minha mesa, arrumei, deixei sem serviço nenhum, sem trabalho nenhum, em pendência. No final de semana, eu falei para duas pessoas mais ligadas a mim, que Deus tinha falado comigo que eu seria dispensada na segunda-feira. E fiz todas as minhas contas, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber, e para eu ficar sem, não ficar assim em apuros. Fiz as minhas contas e, olha, pela fé foi tudo isso. E na segunda-feira eu cheguei cedo para trabalhar e fui chamada. Pra Falei, trabalhar, entre aspas, para né? trabalhar, mas eu já sabia. E Deus, inclusive, me mandou levar um buquê de flores para uma das pessoas que trabalhava comigo, porque era aniversário dela. Então foi coisas de detalhes, saí bem com todo mundo e tal. E aí foi interessante porque mal eu cheguei, sentei e fui chamada. E a pessoa disse assim: eu te promovi e eu não sei o que está acontecendo, mas a direção, alguém que eu não conheço, alguém muito alto, pediu para que você fosse dispensada. E eu falei para a pessoa: glória a Deus. E a pessoa ficou assustada. Daí outro gerente que trabalhava comigo falou: filha, eu conheço você há anos, já trabalhamos em outras agências junto, em outra agência junto. E aí eu fiquei sabendo que você falou glória a Deus. E eu falei assim, glória a Deus. Sim, eu falei glória a Deus. Ele falou, Deus te falou, né? Eu falei, sim. Ele falou, então glória a Deus. E assim foi. 15 dias depois, o Centro Avançado de Crescimento, que é um departamento de missões da minha igreja, me chamou para trabalhar. E eu fui trabalhar no Centro Avançado de Crescimento, que é um departamento de missões. E eu trabalhei ali quase 2 anos e pouquinho, mais ou menos, eu não lembro exatamente o período, mas houve ali também uma situação de Deus falar que iria me enviar para o campo e de repente aparece um convite para eu ir para a Alemanha. E era alguém que já me conhecia, que pediu para que eu fosse ajudar. E aí conversou com o meu pastor e me pediu, um outro ministério me pediu para o meu pastor para trabalhar com ela na Alemanha. E ele me liberou. Mas esse período que eu estive trabalhando com missões lá na igreja, onde a minha igreja aqui me enviou, eu também tive que passar por uma sabatina com 12 homens ali do ministério. Então, eu tive que ser aprovada por aquele conselho missionário. Então, eu tive estágios, até por isso que demorou um pouco, e eu passei por várias igrejas, tendo que trabalhar em várias igrejas. Trabalhava ali durante o dia, à noite eu ia para as igrejas, eu pregava, eu dava aula de escola dominical no domingo, eu cantava. Eu fazia aquilo que houvesse a necessidade de eu fazer naquela igreja durante a semana. E no final de semana na minha igreja. E esse conselho de 12 igrejas que eu passei, aliás foi mais do que 12, esse conselho unanimemente decidiu que eu estaria apta para ser enviada para o campo missionário na missão transcultural, que é o meu chamado missão transcultural. Na verdade, a igreja da senhora, ela é bem focada em missões, né? Tem Muito focada em pastores. missões. Sim, nós temos missionários em vários países. Então, eles fazem um treinamento mesmo para isso, né? Sim, tem que haver uma sabatina, tem que haver um treinamento para que você seja enviado. Você não é enviado assim, sem... Tudo é muito direcionado por Deus. Aí, depois que a senhora ficou na Alemanha um tempo, depois voltou para o Brasil ou... Quando eu fiquei na Alemanha, os meus documentos eram feitos aqui, então eu tinha que ficar um pouco aqui e um pouco na Alemanha. E eu fiquei trabalhando em Berlim e às vezes ia para Frankfurt também, representar a igreja quando a pastora não podia ir, a pastora presidente. Então eu fiquei nesse trâmite, Berlim, Frankfurt, mas minha casa era em Berlim e fiquei aqui também por um período. E trabalhei aqui também por um período em uma igreja. Então eu fiquei na mesma época, praticamente um pouco lá e um pouco cá. Interessante é que eles, dessa igreja, eles não mandam só para o mesmo ministério, né? Não tem isso. Não mandam só para o mesmo ministério. E uma coisa que não tem a ver aqui, como é que é o alemão? A senhora pegou várias palavras... Eu peguei poucas palavras e hoje eu digo assim, spreche kein Deutsch, eu não falo alemão, né? Mas eu entendo, eu percebo, se eu hoje tiver que ir para lá, por exemplo,
eu já percebo um pouquinho do contexto daquilo que eles estão conversando, porque o alemão é muito difícil. E eu estudei muito pouquinho do alemão. Quando eu fui para lá, o que eu sabia era o espanhol. Mas lá na Alemanha, para quem quer ir fazer missões na Alemanha, tem que falar alemão, porque senão ninguém te dá atenção, né? Eu tive sorte de ganhar pessoas, mas assim, com o telefone na mão e traduzindo o que a pessoa estava falando, a pessoa traduzindo o que eu estava falando, ganhei para Cristo assim. Mas e lá na igreja que eu fiquei, era uma igreja que tinha 16 nacionalidades diferentes. Então, era pregado em alemão, em brasileiro, porque português do Brasil, para quem está em Portugal, é brasileiro, e em espanhol. Então, os dois cultos, tanto o espanhol quanto em português, eu podia pregar, mas alemão não, né? E sempre tinha um tradutor. Eu pregava, mas sempre com um tradutor. E com o tradutor não fica a mesma coisa, tem que né? pausar, né? Então é bem Esperar. mais difícil. A Alemanha é um campo assim muito difícil para você ter acesso. Hoje eu acredito que seja menos, mas eu não aconselho, não dá para ir para a Alemanha. Já estou passando informações. Sim. Sem visto, não dá, não faça isso. Eu não faria novamente isso. Para suprir uma necessidade, uma urgência, eu não faria isso, porque é penoso. E também para não fazer nada ilegal, né? Então, por isso que eu já ficava um pouco lá e um pouco aqui, porque eu estava legal aqui e podia ficar dentro da Europa. Sim. E também não aconselho ir sem falar o alemão. Tem que saber minimamente o alemão para que você possa se virar na Alemanha. E aí, fiquei na Alemanha, fiquei aqui um pouco e voltei para o Brasil porque tinha um projeto no Brasil, para que eu estivesse lá no Brasil e fosse trabalhar com alguém, uma amiga, no Timor-Leste. Mas Deus fez tudo diferente. Inclusive, falei com o conselho, eu não tenho chamada para Timor-Leste, tenho para a Europa. Mas Deus permitiu que eu ficasse no Brasil, cuidasse de alguém que estava no Timor-Leste, ficou doente e precisou ir para o Brasil, não tinha família ali para cuidar. Eu cuidei da missionária Suzy, que foi, assim, sensacional, porque de amigas nos tornamos irmãs, né? Além de ser irmã em Cristo. E ela contraiu tuberculose em uma ilha lá. E teve internada na Indonésia e tal. E ao invés de eu ir para lá, ela foi para o Brasil e eu cuidei dela no Brasil. E graças a Deus está bem hoje. E depois, quando eu ali estava cuidando da Suzy, houve um convite para eu ir trabalhar no México. Então aí eu fui enviada para o México, também para ajudar a pastora do México, e fiquei por um período no México. E sempre a igreja do Brasil sempre enviava ajuda financeira? A minha igreja mandando uma ajuda de custo, a minha igreja do Brasil, segurando a corda para que eu fizesse missões. Eu sou grata a Deus pela vida deles, grata a Deus por cada pessoa que ajudava a colaborar para que eu estivesse lá fazendo missões. Isso é super importante, não ir assim a ermo, você ir com uma cobertura de oração, uma cobertura espiritual, não ir assim sem ter uma cobertura espiritual e sem ter a mínima ajuda financeira possível. E é importante colaborar com missões também. Se você está querendo muito viajar, colabora com missões também. Foi bom você falar isso, porque quando eu vim a primeira vez em Portugal, desde criança eu também falava, além de eu falar que eu seria missionária e que eu seria uma missionária crente que casasse, que o primeiro país que eu pisasse que eu ia pisar, seria Portugal. Eu já profetizava na minha vida com essa idade. Né? Engraçado que os meus pais não eram obreiros, eles eram homem e mulher de oração, apenas, mas não eram obreiros. E durante esse período do convite foi interessante, porque eu tinha ido, antes do convite, eu tinha ido cantar em uma igreja, e o apóstolo da igreja também não me conhecia, e ele virou para mim e falou: Portugal, Espanha, França, vou eu te mandar para esses lugares, e tu abras bem a tua boca, porque sou eu, Deus, que fala através de ti. E ele falou, por esses dias vai fazer uma viagem inesperada. E realmente aconteceu, de eu estar no lugar, perguntarem quem estava no lugar, ligaram, perguntaram, e na casa do meu pastor, lá do Brasil, e aí falaram, manda essa missionária uns dias aqui para mim na França, porque eu preciso dela aqui. E eu trabalhava no banco, mas eu ia ter férias no período que ele pediu. Então eu doei a minha passagem,
Eu doei, porque nesta época eu estava trabalhando ainda. Eu ainda não estava trabalhando no departamento de Sim. missões. Então, eu doei a minha viagem toda. Eu doei a vinda, a volta, né? Todos os gastos. Os gastos. Eu fiquei hospedada em um lugar aqui em Portugal, numa casa de pastores, mas primeiro eu ia para a França, né? Então, o roteiro era França e Brasil, né? E o que aconteceu? Durante esse período, ele falou, afinal, eu preciso que você vá e fique uns dias na casa dos meus tios em Portugal. Olha só. Então, aquela palavra que eu lancei, cuidado com o que você fala. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, para ver se está assim de acordo com a vontade de Deus, porque quem fala com fé vem mesmo acontecer. Sim. E aí o que aconteceu? Ele precisou que viesse primeiro em Portugal. E eu profetizava, eu falava, né? O primeiro país que eu vou pisar para fazer missões vai ser Portugal. E aí eu vim, fiquei na casa dos tios dele por quase um mês, 28 dias. Fiquei, eu tinha mais do que 30 dias de férias, direito, e eu fiquei, e 27 pessoas, eles iam levando no escritório empresários, pessoas, e eu fui falando de Jesus, e essas pessoas aceitaram a Jesus. Meu Deus. E aí, depois que eu doei esse período aqui, fiquei hospedada lá, lógico, né? Mas a minha viagem fui eu que paguei. Eu doei, na verdade, o meu trabalho, o período que eu poderia descansar, eu doei para trabalhar em Portugal. Então, a oferta vai na frente, entende? A oferta fala, né? E a oferta vai na frente. Então, eu, além de ter ofertado a minha vida, eu ofertei dinheiro do meu bolso para poder fazer missões aqui, mesmo tendo sido convidada. Entende? E aí fui para a França, também fui do meu bolso e voltei para o Brasil do meu bolso e fiquei uns dias na França também e foi isso que aconteceu. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando até chegar o momento que Deus falou, é o último dia de que você trabalha aqui, entende? Aí nós já falamos que o período que eu fiquei aqui em Portugal, que eu fui enviada para... Só uma coisinha, da onde que veio esse amor por Portugal? Desde criança. Desde Deve criança... ter vindo de primeiro do coração de Deus, né? Só pode. Veio diretamente do coração de Deus. Os meus bisavós, segundo o que eu sei, eram portugueses, né? Então eu não podia pegar nacionalidade por aí também. Vai pegando as dicas. Mas acontece o seguinte, tinha uma portuguesa que morava na rua de cima da minha casa e o muro dela tinha a casa dela que dividia, o muro dividia a minha casa e a casa dela. E ela sempre por cima do muro, e ela era amiga de uma tia minha. E ela sempre por cima do muro, ela gostava muito de falar comigo e com meu irmão, que éramos pequenos. E eu era pequena, mas eu percebia todo o sofrimento daquela mulher. Ela não era uma mulher que tinha Jesus na vida dela. E eu orava desde pequena por aquela mulher e peguei um amor por aquela mulher. E acho que esse amor, junto com o fato de meus bisavós terem sido europeus, né? Junto com isto, esse amor fez com que o meu coração fosse tomado de amor por Portugal, que até hoje eu falo, e é outra coisa que se eu for começar a orar pela nação portuguesa, eu choro, porque é um amor muito grande, e não são todos os missionários, os pastores missionários, que podem trabalhar no país que eles amam, no país que eles querem. Porque eu, antes de ser enviada para o país que eu amo, que é a minha segunda pátria, eu fui enviada para a Alemanha, eu fui enviada para o México, para depois ter sido enviada para Portugal. E tanto é que a minha liderança no Brasil, o meu pastor presidente no Brasil, ele falou, minha filha, pela tua obediência, você vai para Portugal. Olha só. E Deus foi confirmando de todas as formas. E com relação à documentação, queria já começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é que foi? A senhora já veio com o documento de lá, com o visto? Quem pretende vir, não sei, de repente pensa em vir como turista? O que a senhora acha? Conta aí um pouquinho. Lohane, eu com a experiência que eu tenho, eu não iria para nenhum país sem visto. Por causa das dificuldades que eu sei que mesmo com o visto você passa logo que você chega em um país.
É tudo novo. Existe uma coisa que você aprende quando você faz cursos de missões, treinamento de missões, que chama aquela questão do choque cultural. Então você tem choque cultural, você gostando e não gostando do país, você tem um choque cultural. E se porventura você volta para o teu país, você já está habituado a ficar naquele país, você tem o choque cultural reverso. Até você se readaptar é muito difícil. Então, por N motivos, eu não aconselho vir sem visto. Por quê? Vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade para conseguir um trabalho, vai ser menos respeitado. Então, eu não aconselho vir sem visto. Se realmente, independente se for para missões, ou for para trabalhar, ou para abrir uma empresa, tem que estar no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, você não pode quebrar princípio. Porque tudo que, me perdoe quem faça isso, peço que põe amor nas minhas palavras, né? Mas tudo tem que estar no centro da vontade de Deus. E a partir do momento que você quebra um princípio, esse princípio pode te quebrar. Se não no momento, lá na frente. Então, a ilegalidade dá vazão para que aconteçam coisas na sua vida e entre um demônio que é um demônio que age com relação à ilegalidade. Então, que é o migrador, né? Então, todas as formas que nós pudermos evitar de acontecer, de você não ir para um país, você deve procurar fazer para não ir sem visto. E no caso da senhora, como é que foi a documentação, o processo, assim, desde o Brasil? Primeiro a senhora falou que foi para a França, né? E de lá já tinha a documentação, como é que funcionou? Não. O período que eu fiquei na França, o período que eu vim e fiquei aqui, foi um período de férias do banco onde eu trabalhava. Alemanha. A Alemanha, eu fui para suprir uma emergência. E eu fiquei aqui, então eu ficava aqui, poderia ir lá, entendeu? Eu estando, morando aqui, vivia aqui e ia para lá e vivia lá também. O período que eu podia, por lei, estar lá, eu estava lá por lei. Vim aqui, via a questão do documento e voltava. Fui ao Brasil, vi a questão de quanto tempo que eu poderia vir novamente, porque um visto para Alemanha é muito difícil de conseguir, pelo menos era muito difícil de conseguir. Eles são bem burocráticos, bem criteriosos, e então eu vim com a possibilidade dos meses que eu poderia ficar aqui e da renovação. Então foi assim que aconteceu. Passando isso, quando eu efetivamente vim para Portugal, tanto também quando eu fui para o México, como eu trabalhei num departamento de missões, quem tem que dar essa assistência para quem vem como missionário é um departamento de missões, é a igreja local. A igreja que faz. Tem que dar assistência para você, uma vez que eles te enviam, eles dão assistência para isso. Como eu trabalhei no departamento de missões, eu mesma fiz a minha documentação, fui atrás, levei o meu currículo para que fosse analisado. Levei tudo o que precisava, tanto para o México quanto para Portugal, e não saí de nenhum país e nem de outro, não saí do Brasil nem para o México e nem para Portugal sem visto, para evitar certos tipos de problemas, porque quando você vai, normalmente você passa por situações difíceis. E eu queria evitar. O ideal é que a própria igreja faça esse... O ideal é que a igreja te oriente, te auxilie, se tem um departamento de missões ou se é uma empresa missionária, que eles te orientem para quais os documentos são, que você também pode ir atrás, mas eles te orientem. E se é uma igreja que está te mantendo, a igreja fazer uma carta dizendo com quanto que ele vai te manter, te suportar naquele país. E essa carta é uma carta que vale para 6 meses no máximo. E então essa carta tem que ser renovada, entende? E aí você pode deixar uma procuração no Brasil para que essas pessoas renovem essa carta da igreja e consigam
te enviar de volta, né? Eles fazem a carta e te enviam de volta. Na verdade, não precisa nem passar pelo consulado novamente, não precisaria da procuração para isso. Mas para outras coisas que tem que fazer no Brasil, já é interessante você já deixar, porque quando você sai do Brasil, lógico que você deixa algumas coisas para trás, sem resolver. Então, é bom sempre você deixar uma procuração com alguém no Brasil. Eu peguei essa carta que comprovava a minha fonte de renda, que comprova, e levei com todos os meus documentos e o meu currículo para o consulado português no Brasil. E foi onde foi analisado e a própria cônsul falou, você está mais do que preparada, porque ele tinha visto o meu trajeto. Mas esse currículo era do banco? O currículo era dos meus estudos, que é interessante também, você que estuda, que tem uma formação, ainda que você não exerça, é interessante que você leve o seu currículo. Para saber que se você não puder, tem países que você não entra para ser um missionário. Tem países que você entra trabalhando em uma área e atua ali com as pessoas, evangelizando aos poucos, porque não pode, né? Graças a Deus, Portugal é um país livre, né? Os países que eu passei são países livres, mas tem países que não pode. Então, você poderia sim até conseguir um visto em uma profissão que você exerça e trabalhar, e aí ir aos poucos fazendo o trabalho missionário. Sim, sim. Aí, no caso, esse visto era aquele visto religioso? Para ir para o México, obrigatoriamente tem que ser um visto religioso. E você chega com a documentação lá, o consulado, leva a sua documentação e eles dão um prazo para você. Na minha época era 6 meses. Depois de 6 meses, renova aquele visto, até você poder ficar definitivo. Mas acontece, eu fui para o México com o visto de ministro da palavra. E realmente fui ao consulado, tive que renovar algumas vezes. E eu, lá no México, eu não poderia exercer um cargo, uma profissão. Eu não poderia, era religioso e pronto. Só para obra? Só. E aqui? Aqui em Portugal, ele me deu liberdade. Porque ele falou, o seu currículo é excelente e ele me deu liberdade para trabalhar secularmente se eu quisesse. Mas o próprio cônsul ficou sabendo de toda a minha chamada porque ele foi me perguntando e eu fui falando para o cônsul. Então... O cônsul quase aceitou Jesus na história. Ele foi uma pessoa maravilhosa e ele falou, você está mais do que preparada por causa de missões urbanas, porque eu já tinha passado pelo México, que é um país muito difícil, e porque ele já tinha uma bagagem. Então, e ele viu sinceridade e ele falou, olha, eu vou deixar aqui um visto que você vai poder trabalhar, muito embora você tenha o vínculo com a igreja e a igreja mande a ajuda de custo para você. Então, você, chegando em Portugal, se você quiser, por exemplo, se registrar na igreja, você pode. Se você quiser trabalhar em outra coisa e trabalhar na igreja, você também pode. Interessante. Porque eu tinha todos os documentos necessários e, segundo ele, bagagem para isso. Hoje a senhora já não tem, como é que é? Tem esse visto? Não, depois pegou a autorização de residência, né? Eu fiz todo aquele processo aqui. Eu vim com o visto, cheguei aqui, troquei. Uma semana depois eu já tinha, da semana que eu tinha dado a entrada com a minha documentação já com o visto, eu já tinha o cartão daqui, não residência fixa, né? Temporária. E depois fui renovando, que você tem um vídeo que você fala sobre isso. Quem quiser, assista o vídeo da minha amiga, da Lohane. E fui renovando e hoje eu já tenho visto já como residência fixa, né? Hoje eu já posso, inclusive, pedir a nacionalidade portuguesa. Olha que maravilha. E é isso que a senhora quer? Eu quero, em nome de Jesus. Pastora, e diz aí, de todo esse tempo, porque não deve ser fácil, apesar de ser algo que é o chamado da senhora, não deve ser fácil sair do conforto de casa, né? Nem um pouco. Não é fácil. E assim, qual foi de todo esse tempo uma situação difícil, assim? O que a senhora acha mais difícil do chamado missionário, assim? Uma situação complicada, assim, que a senhora passou?
Uma das coisas que pega muito é que você estando fazendo a obra, você quer estar focada na obra. E muitas vezes existe um desgaste emocional muito grande porque a ajuda não é o suficiente. Uhum. Ou porque houve aí algum problema como o da pandemia. Sim. E que eu sei que muitos missionários aí, eles não conseguiram receber ajuda em tempo hábil e tal, e eu fui um também, né? Então, às vezes, nós temos que estudar realmente para ver se aquele valor dá para você sobreviver. Porque eu tive muito problema, assim, financeiro, graças a Deus que a minha igreja me ajudava, mas e se não ajudasse? Entendeu? Porque mesmo ajudando, a ajuda que eu recebia, ela não era a total que eu precisava para me manter ali, tanto na Alemanha quanto no México. Então, se você puder focar, se você realmente tiver pessoas, mantenedores, eu não tive tempo de levantar mantenedores, porque aquilo que a igreja pôde fazer por mim, a igreja fez, porque tem outros missionários. Então, realmente eu precisava, a verdade é, a igreja foi fiel e é fiel, mediante as suas condições, entende? Segurou a corda. Acontece que muitas vezes não é o suficiente e o ideal, e tem muita gente que já tem, e tem muita gente que não tem e quer ser missionário, é você levantar mantenedores antes, para que quando você for, você não dependa só de uma fonte. Aliás, nós nunca podemos ter só uma fonte de renda. Isso de maneira geral. De maneira geral, a gente pode até a qualquer hora fazer. Você vem pro meu canal, a gente fala sobre isso. Ela tem um canal, tá aí na descrição. E você nunca pode ter só uma fonte de renda. Porque no caso da pandemia, por exemplo, muita gente passou apuro. Né? Então, você tá ali focado em ganhar vidas, como que você vai ganhar se você tá precisando de algo, ou se você fica pensando, eu tenho a conta disso para pagar. Entende? Eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho telefone, e eu trabalho com telefone, eu tenho internet, eu tenho água. Então, você fica preocupado com isso. É porque a gente é humano, né? Então... Fica preocupado. Não vou dizer que não fica, porque fica, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, como foi o caso do México, eu que precisava ajudar a repartir o meu pão, porque a pobreza é muito grande no México, no local que eu fiquei. E eu fazia um trabalho de capelania no hospital. Então, às vezes, a assistente social do hospital ligava para mim para pedir ajuda, para ajudar a levar comida para alguém, para ajudar a levar remédio para o hospital, que nem o hospital tinha remédio. E aí, às vezes, o que dava para eu fazer com o que eu recebia, dava para eu comprar minha higiene pessoal, para eu ajudar na casa que eu morei, e para eu comprar um chocolate, né? E aí o que acontece? E às vezes eu tinha que ajudar a levar alguma coisa. Eu cheguei em casa que não tinha uma cama, tinha um fogão no chão e 2 crianças chorando com fome e uma mulher doente na cama. E o que você vai fazer? Então a gente precisa desse respaldo. A pessoa que quer vir como missionário precisa de todo esse respaldo, porque aqui em Portugal também tem pessoas necessitadas, pessoas não esclarecidas e que são necessitadas e que a gente precisa estender a mão também. Eu pela misericórdia de Deus, eu socorri algumas pessoas, várias pessoas aqui. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso, e é o que pega assim mais forte. Eu acho que é interessante falar isso porque às vezes a gente tem um coração tão doador assim, para a obra, que a gente... eu acho que a gente às vezes não pesa, sabe? Os prós e os contras, e não pensa nessas quando momentos você ama de missões, né? Quando você realmente sabe que foi Deus que enviou, Deus não deixou passar fome, glórias a Deus, não deixou, mas eu poderia ter ajudado mais pessoas, entende? Eu poderia ter socorrido mais pessoas. Deus não deixa, pelo contrário, ele tem provido e ele tem multiplicado, mas eu também tenho sido fiel. E é outra coisa que é importante, o missionário lembrar que ele tem que ser dizimista, que ele tem que ser ofertante, para que não entre o devorador, o migrador, o cortador, o exterminador, tem que ir fechando as brechas, né?
Então é importante isso, ser fiel nas suas ofertas, ser fiel nos seus propósitos, para que o reino cresça. Então não vir com essa consciência de ficar dependendo só da igreja, porque a gente tem, na verdade, cada um tem um chamado. E você pode dizer, mas e a Elis? A pastora Elis, ela vai ficar só na obra, mas Deus já falou lá atrás que eu ficaria só na obra. Mas não escusa de passar por dificuldades, porque se eu não passar, como é que eu vou ter experiência para chegar aqui e contar, por exemplo? É verdade. Pastora, e desses lugares que a senhora passou, incluindo até os lugares no Brasil, qual que a senhora acha que foi assim o mais desafiador? Desafiador foi a Alemanha por causa da barreira da língua. Difícil no sentido das pessoas aceitarem a palavra. Aceitarem a palavra também a Alemanha, porque no México eu passei por muitos problemas e que foram mais a parte financeira, muitos, e eu queria poder fazer mais, eu queria poder ajudar mais, então isso pesou muito e me entristeceu. Eu não vou mentir, nós temos que ser sinceros e nós não somos perfeitos, nós estamos treinando para chegar à estatura de perfeição, mas quando chegar também, se chegar, o Senhor já leva, porque leva. Aqui não é, né? É bem por aí. Então, o que acontece? No México, você é muito bem aceito, as pessoas abrem a casa para que você, se eles souberem que você é uma missionária, um missionário, eles fazem questão de abrir a casa, você senta, eles te ouvem, e eles ainda te oferecem comida e tal. Então, o México é lindo, é maravilhoso nesse aspecto. Mas é totalmente o país, a região que eu fiquei era uma região tomada por narcotraficantes. Então eu ia evangelizar em lugares que pessoas de lá que viram, mandaram recado para mim que estavam cuidando de mim porque os lugares eram perigosos, perigosíssimos. E na Alemanha, você não tem esse tipo de coisa. Né? Hoje eu não sei, eu trabalhei na Alemanha e eu amo os alemães, eu tenho amigos alemães. Depois que eu tô aqui, eu fui pregar na Alemanha, né? Em um congresso de mulheres, que aliás era um trabalho que eu tinha começado lá. E então eu amo os alemães. E eu amo todas as raças, tribos e nações, porque senão o meu coração não é missionário. É verdade. Mas a Alemanha foi isso, a barreira da língua, o choque cultural, eles não te recepcionam da forma que um mexicano recepciona, mas mesmo assim falo novamente, eu amo os alemães, porque eu tenho amigos que depois que você pega amizade também é uma amizade, né? Você ter amizade com um alemão, depois que realmente eles pegam confiança, você tem um amigo para a vida toda. E sobre Portugal, assim, a gente escuta muito falar que os portugueses são frios, eles são pouco receptivos com relação ao evangelho. O que a senhora achou logo quando chegou aqui? Portugal, o problema de Portugal é o sincretismo religioso. Então, as pessoas se dizem católicas, apostólicas, romanas, mas não são praticantes. A sua maioria não é praticante e eles falam isso para nós. Né? Recentemente conheci uma portuguesa que ela falou literalmente, eu tenho o nome disso porque os meus pais são, mas eu não frequento, não gosto, não vou, entende? E o problema de Portugal é esse sincretismo e o envolvimento com bruxaria, o envolvimento com outras coisas que não são as coisas que nós cremos, como cristãos. Né? Então, o problema é isso, a idolatria, essas coisas, esses são os problemas de Portugal. Com relação ao fato de receber, infelizmente, no passado, mulheres vieram para cá e não deixaram bom testemunho e vieram trabalhar com prostituição, né? E então, existem cidades que você vai ou pessoas que você vai ter com elas e elas ficam com aquele receio, principalmente mulheres, de você tomar, como elas falam, o marido, né? Elas falam o homem delas. Então, da outra vez que eu vim a Portugal, inclusive uma amiga minha que mora para a região de Lisboa, morava em Setúbal e tinha tido esse problema. Ela era casada, mas era desprezada por ser uma brasileira, casada com português, e desprezada pelas pessoas. Foi desprezada um dia porque uma pessoa, ela tava ao telefone, na época que era orelhão ainda, e ela estava no orelhão falando com a mãe dela no Brasil e ela aqui, e a pessoa falou mal para ela, realmente chamou de prostituta, porque o que a brasileira estava fazendo aqui para
tirar o marido delas. E ela estava no telefone com a mãe Meu Deus. dela, que é missionária, que é uma pastora. Então, aconteceu isso, nem por isso ela deixou de amar os portugueses e nem por isso eu também deixei de amar os portugueses. Então, existe alguma coisa desse gênero, sim, mas o português também, quando ele entende que você é sincero e que você está com seriedade nas coisas que você está a fazer, eles se tornam amigos. Eu tenho amigos portugueses. A gente sempre fala disso aqui no canal, né? Tem um vídeo da Carla, com a Carla, que a gente fez a respeito disso, sobre o preconceito com os brasileiros, né? E eu pergunto porque é legal vocês que estão aí assistindo o vídeo verem a visão da pessoa que está aqui, né? Mas eu também tenho amigos portugueses. A nossa igreja, sendo aqui, é óbvio que a gente tem muitos portugueses e todos eles a gente tem assim um amor que nem tem como falar aqui, né? São pessoas. É verdade, somos família. Somos família, né? Mas eu sempre faço essa pergunta e eu sei que tem muitos portugueses, como eu já falei no outro vídeo, que ouvem os vídeos, que veem os vídeos. E eu faço essa pergunta porque as pessoas têm essa dúvida. As pessoas ouvem outros canais, ouvem que são humilhadas, que isso, que aquilo. Então eu gosto de trazer essa pergunta porque sim, existem pessoas que já passaram preconceito, que já sofreram preconceito, existe o preconceito, mas é como a gente sempre fala, existe em todo lugar. Né? Não é só aqui que existe. Todos os lugares. Até dentro do Brasil, foi como a Carla falou. Infelizmente, dentro do Brasil também existe. Pois é. E existe porque somos crentes, existe porque, enfim, a pessoa é solteira, é casada, né? Existe preconceito de todas as formas. Então eu faço essa pergunta porque eu sei que tem gente que quer ouvir, que quer saber. Então eu acho válido falar sobre isso. E mais uma pergunta, pastora. Qual o país que a senhora ainda tem vontade de ir? Eu sei. País para passear? Para passear e para ser missionária, para fazer a obra. Eu amo Portugal. E eu costumo dizer que eu quero morrer em Portugal. Eu quero ficar aqui pro resto da vida, se essa for a vontade perfeita de Deus, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita, não importa a ordem, mas é perfeito tudo que Deus faz. Então, eu sempre quis que a minha base fosse Portugal. Né? O que não escusa, por exemplo, de eu ir passar uns dias em outros países, né? Mas assim, a nível de conhecimento, e se Deus permitisse, Israel. E uma cidade para poder fazer missões? Onde o meu pai me enviar. Amém. Eu poderia ir temporário, né? Para algum lugar, e assim, tipo uma semana, 2 no máximo, fazer um trabalho temporário. A minha casa é Portugal. Já viram, né, que quem passa por esse canal, vocês estão vendo aí, quem chega quer Quem ficar. bebe da água. A pastora Elis também tem um canal. Como é que é o nome do canal, pastora? @Elis Nantes. No Instagram, né? Elis com Z. Elis Nantes. No Instagram e no YouTube. Ah, ok. Eu vou deixar aqui também na descrição, vou deixar aqui embaixo no vídeo. A pastora sempre tem postado bastante conteúdo de qualidade lá, vocês vão gostar, com certeza. E só pra gente concluir, eu queria fazer só uma perguntinha. Como é que é renunciar a tudo? Ui, você realmente tem que renunciar a tudo para você fazer missões, por exemplo, eu cheguei e foquei no trabalho, mas eu deveria ter passeado um pouquinho, feito algumas coisas, não, e eu fui focando. Eu abracei, na verdade, né? E com relação à família, eu acho que a dor mais forte é você deixar a tua família. Então, agora tem 3 anos e pouco que eu não vejo os meus irmãos, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, os meus tios. Então, nesse período todo que eu fiquei fazendo missões, teve sobrinho que eu tenho como filho, os meus sobrinhos, porque eu não tenho filho, não estou casada. Não vi sobrinhos nascerem, não vi sobrinhos netos nascerem, né? Não vi sobrinhos casarem. Eu estava no México, alguém casou, depois que eu vim para cá, teve pessoas da minha família que casaram e eu não pude voltar para ir. Já perdeu entes queridos? Já perdi muitos entes queridos, pessoas muito próximas, e eu não pude ir ao Brasil para ver pela última vez. Eu tive que ver, graças a Deus ainda que tem o WhatsApp, Zoom, essas, né? Porque eu vi aí, eu tive que assistir velório, coisas assim.
ver pela última vez pessoas da minha família e tem casos até recente que eu tive que ver pela internet porque eu não pude ir para lá. Então, essa renúncia dói. Você renunciar a toda a tua família, você não estar todos os dias, mesmo tendo ali a internet, porque a questão do fuso. Enquanto eu já estou trabalhando, eles estão acordando, depois eles vão trabalhar, né? Então, essa questão do fuso, você não pode estar todos os dias vendo a tua família e você tem que estar focado no teu trabalho e eles também têm o trabalho deles. Sim, tem Então, as vidas, né? cada um tem a sua vida e é muito mais difícil. Então, eu sinto dor. Então, eu acabo amando as crianças daqui, amo as minhas crianças, meus sobrinhos do Brasil, mas eu acabo me entregando mais aqui, porque aqui eu tô perto, é pele. Então, eu amo como se fossem os meus, né? Eu amo realmente a nossa igreja, as nossas crianças, como se fossem da minha família, as pessoas, como se fossem. E festas, Natal, Ano Novo, aniversário, já passei Ano Novo sozinha, Natal sozinha, inclusive na Alemanha, já passei aniversário sozinha. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Tem que preparar bem Se vai psicológico, né? só, tem que estar preparado psicologicamente para tudo isso. Bom, gente, acho que falamos muito, né? Bastante. Eu quero agradecer, pastora, por doar um pouco do seu tempo para estar aqui. É um prazer de verdade ter a senhora aqui. Muito obrigada mesmo. Por nada, e você também é uma pessoa especial para mim. Não tô rasgando seda, gente. Ela é ovelha daqui. E ela trabalha comigo. E ela é uma bênção. E é alguém que veio para enriquecer. Então, fica aqui meu amor, meu carinho para com a sua vida. E também, por se tratar de você ser uma pessoa tão especial, para mim é uma honra estar aqui com você. Sucesso pro teu canal. Também pro da senhora. Amém. O objetivo do gente. meu é alcançar vidas, muitas vidas para Jesus. Amém, amém. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Vou deixar todas as informações aqui. Mas se tiver faltado alguma coisa, comenta aí. E esperamos que possa ter ajudado, né? Com certeza. Possa ter somado. Com Tentamos certeza. falar aqui coisas importantes, contar um pouquinho do testemunho para vocês poderem conhecer a pastora Elis também. E quem quer vir para cá é com ela. E quem quer ativação espiritual e ativação inteligência espiritual, inteligência emocional é comigo. Gente, muito obrigada, viu? Até a próxima semana. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus.